tem o coach de vida, você tem coach para emagrecimento, você tem coach para empresários, para CEO. O coach é um treinamento mais de perto, acompanhado por algumas técnicas, por algumas ferramentas. Na verdade, a gente pode dizer que coaching é um processo personalizado de destravar o potencial das pessoas. Só que não tem segredo. A grande verdade é, tem que estudar, 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 estudar e estudar também. E você vai ter que mergulhar na Bíblia, vai ter que mergulhar nos conhecimentos, vai ter que buscar. Nós lançamos a proposta de estudar um pouquinho a vida de Moisés. E falamos aí no nosso último encontro, para nós estudarmos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Êxodo, que na verdade introduz a história de Moisés. Agora, não tem como a gente analisar a história de Moisés sem pegar o pano de fundo da história de José. Como que o povo entrou no Egito? Por que ele tinha que tirar o povo do Egito? Então, na verdade, você vai explorar um pouco mais, você vai abranger um pouco mais. Nós estamos com 3 séries de mensagens muito boas. A primeira delas nós estamos fazendo todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã. Nós estamos estudando o livro de Josué, versículo por versículo. Livro de Josué, versículo por versículo. É uma palestra de 30 a 40 minutos por dia. Por quê? Josué, para poder entrar na terra de fato, ele teve que guerrear com 31 reis. 31 reis que ele teve que confrontar, batalhar. Cada batalha, na verdade, foi uma situação que mostra um plano profético para os dias de hoje. Nós temos que entender a essência do povo hebreu. Para o povo hebreu, o nome significa o ser, e o ser significa o nome. Ou seja, a raiz, a cultura hebreia se dá o nome por aquilo que é o local. Então, muitos nomes na Bíblia de locais, quando você vai traduzir, se chama montanhas, colinas, vale, poço, cidade das romãs, cidade das tâmaras, cidade das uvas. Então você vê que, na verdade, o nome do local já é a definição do próprio local. E assim também é o nome de pessoa física. Quando se fala, por exemplo, Moisés, já está falando, tirado das águas. Agora, como que você vai explicar que alguém foi tirado das águas para alguém em hebreu? Moisés. Então o nome é o ser e o ser é o nome. Então, atrás dos nomes bíblicos, existe uma mensagem subliminar. Atrás dos nomes bíblicos existe uma revelação. Quando a gente ouve, por exemplo, as filhas de Zelofeade, Ocla, Noa, Magla, Milca e Tirza. São 5 nomes que, na verdade, demonstram a característica delas. Aquela que tem ousadia, aquela que ninguém pode deter, a que não tem os pés amarrados. Então, o nome significa o ser e o ser significa o nome. Dentro do processo de coach, a gente vai pesquisar, estudar, explorar a visão 360 graus daquilo que a gente quer falar. Então nós estamos com essa campanha de Josué na conquista de Canaã e gravamos em MP3, já estamos em 20 dias de estudo, está fabuloso. Agora a gente já está no período da repartição da herança, da entrega da terra, da posse da terra, nos últimos capítulos de Josué. Mas gravamos em 3 ou 4 MP3, que vai mostrar versículo por versículo, capítulo por capítulo, o que significa cada um dos nomes. Estamos com uma campanha maravilhosa dos Juízes de Israel. Os Juízes de Israel nos traz uma revelação tremenda, profunda. Nesse último domingo eu estive falando sobre Otiniel. Otiniel se casou com uma personagem fantástica, Axa, filha de Caleb. E foi uma mensagem tremenda, a qual nós vimos que, antes de ele assumir como primeiro juiz de Israel, eles tiveram uma batalha com Adoni-Bezeque. Adoni-Bezeque foi um rei que se levantou, e a característica de Adoni-Bezeque era amputar os polegares. Ele assumia um grupo, ele amputava o polegar dos reis, polegar das mãos e polegar dos pés. Hoje, na revelação da graça, a gente sabe que o polegar significa o apostólico. Esse homem, Adoni-Bezeque, ele na verdade dominava numa região que ele conquistou 70 cidades, 70 povos, e ele arrancou 70 reis.
E desses 70 reis, na verdade, os 70, ele tinha amputado os polegares das mãos e dos pés, amarrava uma mão e a pessoa tinha que pegar migalha de pão, farelo de pão, com os outros dedos que sobraram, se ela quisesse comer, debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Uma história muito impactante que nós ministramos no último domingo pela manhã, deu aí uma grande repercussão muito boa, mas nós já estamos na 11ª ministração dos Juízes. Tivemos 3 semanas falando sobre Gideão, 3 semanas falando sobre Jefté, tivemos Débora e Baraque, tivemos uma semana de Sansão, Otiniel e outros reis mais que a gente tem falado aí a cada semana. Então, hoje nós vamos começar essa visão de estudar, explorar, extrair o máximo de informação, de potencial. Todos esses PowerPoints vão estar na fanpage Alien, lá no Facebook. Você vai entrar em Alien, vai ter uma pasta ali, Coach Ministerial Moisés, e vai estar todos esses pôster. Se você quiser usar na sua igreja para uma mensagem, se quiser copiar alguma coisa, vai estar tudo isso daí lá no Facebook, na fanpage, para poder te ajudar. O que seria então o coach? O coach vai te dar ferramentas que vão te ajudar. Ferramentas que vão ajudar você a alcançar os seus objetivos e a desenvolver competências. Então, na verdade, o coach nos dá força, nos dá direção, nos dá esperança, porque nós entendemos que o poder de qualquer família, o poder de qualquer empresa, o poder de qualquer instituição, o poder de qualquer igreja são as pessoas. Se nós não tivermos público, não temos ministério. Se nós não tivermos pessoas, não temos igreja. Então, o poder da tua igreja está nas pessoas que estão nela. Por isso que vale a pena você trabalhar as pessoas. Por isso que nós temos que investir nas pessoas, nos líderes. Por isso que nós temos que treinar pessoas. Então, a importância de nós sabermos que por esse motivo nós temos que trabalhar pessoas, honrar pessoas, amar pessoas. Se nós quisermos um ministério de sucesso e se quisermos ser reconhecidos com a excelência naquilo que nós fizermos, nós temos que colocar o coração naquilo que estamos fazendo e não podemos fazer relaxadamente. Ou seja, temos que colocar a nossa alma no nosso trabalho. Se você quer realmente trabalhar com a visão de melhorar a qualidade do seu sermão, melhorar o atendimento do seu ministério, melhorar a situação, em primeiro lugar, você nunca pode ter preguiça. Tá? Preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de pesquisar, não dá. Você vai ter que vencer a preguiça, porque a preguiça do processo de leitura vai te impedir o resultado. Vai te impedir a busca do conhecimento. Então, quando você busca conhecimento e você sabe como usar a ferramenta, você potencializa os teus resultados, estudando, mergulhando, ruminando a palavra. E Moisés, na verdade, nos ensina a parar e a ouvir de Deus. A vida de Moisés é um exemplo para nós, é um modelo para nós, e nos demonstra que não podemos ter preguiça e nem ficarmos procrastinando aquilo que temos que fazer. Tem que fazer, tem que ser feito, vai e faça. O coach é diferente de mentoreamento. Coach é uma coisa, mentoreamento é outra coisa. Mas tanto coach quanto mentoreamento não é um programa, mas é uma aventura para uma vida inteira. É uma aventura que vai gerar uma disciplina. E aí, então, você vê hoje em dia, muitos pastores, líderes, muitos ministros se sentem sobrecarregados, se sentem esgotados e prestes a desfalecer, e outros são como pastores feridos, pastores machucados, pastores magoados, porque não atingiram os seus ideais, não atingiram os seus propósitos e não têm vivido o crescimento. A sobrecarga de compromissos humanos, ela nos esgota. Agora, se nós formos para o dicionário americano, segundo o conceituadíssimo dicionário de Webb, na língua inglesa, a definição de coach não se resume ao trabalho do treinador de equipes esportivas.
Toda equipe esportiva tem um coach, mas não se resume só a isso, ao treinador, como muita gente acredita. A palavra coach também se refere à pessoa que oferece uma instrução, a pessoa que demonstra ferramentas, técnicas, ensino, supervisão em outras áreas e atividade. E a gente observa na vida de Moisés que ele teve um coach, né? Ele foi para Midian para poder ser treinado por Jetro, ou Reuel, a mesma pessoa, Jetro e Reuel. Então, como Moisés entendeu a sua missão de vida e no impulso, isso é muito interessante. Moisés nasceu com uma missão. Moisés nasceu para arrancar o povo do Egito, para livrar o povo das mãos dos que os escravizavam, dos faraós, dos homens egípcios. E numa situação, o impulso do chamado dele desbrotou quando, na verdade, ele mata um soldado egípcio na busca da sua missão. Dentro dele havia algo que fervia, havia algo que era como um poder explosivo para arrancar as pessoas do Egito, livrar as pessoas da escravidão, livrar as pessoas do domínio de Faraó. O teu chamado sempre vai ser o que te impulsiona. O teu chamado sempre vai ser aquilo que te incomoda. Se você vive incomodado por palavras que são ministradas erradas, é porque Deus quer te levantar para ministrar o certo. Se você vive incomodado com crianças que vivem correndo para cima e para baixo dentro do culto e se atrapalha com o culto, Deus pode estar dando um indício do teu chamado com o ministério infantil. Tratar o ministério infantil de uma outra prisma, de uma outra forma. Se você vive incomodado com a música, um louvor mal apresentado a Deus, Deus quer te levantar com um louvor genuíno. Então a importância de nós entendermos que aquilo que mais nos incomoda é um índice do que pode ser o chamado, a missão, o propósito, o projeto, o alvo que Deus tem na sua vida. Agora, Moisés teve que aprender a renunciar e saber o tempo certo de renunciar. A grande verdade é, se nós quisermos hoje um ministério de sucesso, o mentoreamento não é uma opção, é uma necessidade. Era necessário Moisés ir para Midian para ele poder ser mentoreado por Jetro. Por quê? Se ele ficasse no Egito, ele nunca ia conseguir arrancar o povo de Israel do Egito. Se ele ficasse debaixo daquele jugo, ele nunca iria conseguir fazer o que Deus tinha para ele. Falamos na ministração passada, a unção que você respeita é a unção que você herda. A unção que você admira é a unção que você recebe. Quando Eliseu chegou para Elias e falou, me dá a porção dobrada do que há em você, Elias falou, se me vires quando eu for tirado de ti, ou seja, se a tua visão estiver alinhada com a minha visão, você vai viver na porção dobrada. Em outras palavras, Elias estava falando, se você me honrar, se você mantiver a tua posição alcançando o alvo, você vai ter a porção dobrada. Então, a unção que você respeita, quando você define quais pessoas você respeita ministerialmente, o que eles têm sobre o ministério deles, vem sobre a tua cabeça como unção. E a partir do momento que você respeita e honra essa unção, vai fluir no teu ministério, vai fluir na tua vida essa unção, esse chamado, essa ministração. Então a unção que você respeita é a unção que você herda. Moisés começou a respeitar Jetro. Ele aprendeu, ele entendeu, peraí, eu tenho que aprender sobre administração, eu tenho que aprender sobre delegar, eu tenho que aprender sobre líderes de 100, líderes de 50, líderes de 1000, eu tenho que aprender a transferir a unção que eu recebi para 70, a unção que você respeita é a unção que você herda. Moisés respeitou a unção de Jetro, que era sacerdote. Jetro, na verdade, foi um modelo, foi um referencial, foi um instrutor, foi um coach para a vida de Moisés. Agora, Josué respeitou a unção de Moisés.
E porque Josué respeitou a unção de Moisés, ele se torna o sucessor. Ele cria a plataforma para ser lançado mais adiante. Ele cria a plataforma para conquistar mais. O que Josué fez no ministério dele? O que significa submissão? Você estar embaixo de uma visão, embaixo de uma missão que já existe. A missão de Moisés era conquista Canaã, toma a terra, possui a terra. Josué coloca-se debaixo da missão de Moisés e ele faz o quê? Se apropria daquilo que era a missão para Moisés. A palavra já existia, ele já tinha uma promessa, ele já tinha uma unção, mas quando ele se submete, se torna fiel servidor de Moisés, ele se torna o agente ativo. É a mesma questão de direito legal e direito vital. Legalmente já existia a conquista, mas quem foi o vitalício, quem foi que se apropriou, quem foi que entrou na terra, foi Josué. Então a unção que você respeita é a unção que você herda. E por outro lado, a gente tem que entender que a escola de Deus são adversidades e desertos. Deus não cria os seus guerreiros no palácio. Deus cria nos desertos. Por isso que o salmista pôde dizer: foi-me bom ter sido afligido para que pudesse aprender os teus estatutos. Temos que ser realistas, porque o pensamento humano ele tem poder de criar uma realidade, e nós temos que ser mais específicos no que se refere à questão de fé. A grande verdade é: a tua história te prepara para o ministério que você vai exercer ou para o teu desígnio. Deus colocou Davi numa família que iria treiná-lo para ele ter condições de ser rei em Israel. Deus colocou José numa família que iria treiná-lo para ele ser a segunda pessoa de Faraó. Ele tinha que aprender a vencer a rejeição dos irmãos, ele tinha que aprender a vencer a inveja, os ciúmes, ele tinha que aprender a vencer o desprezo, ele tinha que aprender a vencer todas essas coisas, porque isso foi um treinamento, isso foi uma faculdade de Deus para a posição que ele iria assumir como governador do Egito. Você acha que um estrangeiro, povo hebreu, no meio da terra egípcia, a hora que ele interpreta o sonho de Faraó, você acha que os assessores de Faraó aceitaram brandamente? Você acha que não teve inveja, não teve ciúme? Você acha que não teve pessoas falando: Faraó, abre seus olhos, ele está querendo passar a perna em você? Teve calúnia, teve difamação, teve perseguição, teve ciladas, artimanhas contrárias, mas ele esteve firmado no sonho que ele tinha recebido do Senhor. Quando falamos de coach, o coach ministerial também tem diversas ramificações. Por exemplo, existem processos de coaching para a questão do ministro, do pastor, aquele que tem problemas, dificuldades, aquele que travou e não sabe como chegar no alvo. Aí então é o quê? Um coach de vida, um coach pessoal. Tem muitos pastores que não têm domínio de público, ele não sabe falar em público, ele é um excelente pastor, mas ele não tem didática, ele não tem a necessidade de falar em público. Ele vai pastorear visitando, aconselhando, dando aula, ele vai pastorear de outra forma. Tem outros pastores que são pastores de púlpito. Mas isso tudo a gente pode trabalhar em questão de coach. Esse é o coach de vida, o coach pessoal. Olha, eu quero fazer um processo de coach porque eu preciso vencer o medo de falar em público, o pânico de tal coisa. Então tem um processo, tem ferramenta específica para isso. Outro tipo de coach ministerial é o que a gente vai tratar aqui nos cafés de pastores, nesse e nos próximos, é o coach para potencializar a tua mensagem, para potencializar o sermão que você vai pregar. É óbvio que ninguém ensina ninguém a pregar, mas existem ferramentas que o teu sermão pode tornar de impacto. Existem ferramentas que o teu sermão pode ser mais específico. Não perca tempo com o que não é necessário. Não fique rodeando, ou num português claro, enchendo linguiça com aquilo que não vai levar a nada. Seja objetivo.
Agora, para isso, você tem que ter conteúdo. Para isso, você tem que conhecer a história. Para isso, você vai ter que explorar a história. Então, aqui no coletivo, nas nossas reuniões, a gente vai trabalhar o coach ministerial mais dessa situação de impacto da sua mensagem, do seu sermão, e você vai ter que ler, vai ter que estudar, não adianta ter preguiça, vai ter que ler e meditar muito. Eu escolhi o primeiro personagem, Moisés, porque, na verdade, ele é um dos personagens bíblicos mais importantes do Antigo Testamento. Moisés, na verdade, se torna um exemplo para todos nós. Um personagem que nem sempre soube lidar adequadamente com os conflitos. No ímpeto, ele saiu, partiu para cima e matou o soldado egípcio. Ele nem sempre soube lidar com os seus conflitos. Quando a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra, não era que ele nasceu mais manso, ele se tornou mais manso diante dos problemas, das circunstâncias, dos treinamentos que Deus fez na vida dele. Então é um personagem que nem sempre soube lidar adequadamente com os seus conflitos. Mas apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, Deus usou ele para levar adiante os seus propósitos soberanos. Moisés é um homem que enfrentou e venceu obstáculos circunstanciais e obstáculos pessoais. Nós temos que entender que pregar, ministrar, nada mais é do que contar histórias bíblicas. Tivéssemos que resumir, o que é pregar? Pregar é contar uma história bíblica. Não adianta você querer pregar algo que não está na Bíblia. Tem que pregar Bíblia. Não suba ao altar para falar de outra coisa. Suba para falar da palavra. A importância de nós entendermos que pregar é saber contar uma história bíblica e colocar essa história bíblica na prática para os dias de hoje. Uma lição de aprendizado para os dias de hoje. Então, para isso, você tem que conhecer a história, você tem que explorar detalhes da história, você tem que sugar, ruminar, meditar na história. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele sempre fala isso. Pregar é apresentar as histórias bíblicas, contar, narrar as histórias bíblicas. Então, Moisés, esse personagem maravilhoso, com uma história de vida fantástica, tem como sua principal fonte documental e a ferramenta mais confiável até os dias de hoje, a Bíblia. A palavra de Deus é a maior e melhor ferramenta para te dar argumento. O nome Moisés aparece na Bíblia 845 ou 847 vezes, dependendo da sua tradução. Revista corrigida 845, revista atualizada 847 vezes aparece o nome termo Moisés. E nós precisamos estabelecer os alvos da exatidão bíblica e do realismo prático em cima da história dos personagens bíblicos de maneira apaixonante. Da onde ele veio? Da onde ele surgiu? De quem ele é filho? De que linhagem vem Moisés? Em primeiro lugar, a gente tem o patriarca Jacó. O patriarca vem da hora que Deus escolheu o primeiro, Abraão, filho, Isaac, filho, Jacó. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó amava Raquel, só que na noite de núpcias ele descobriu que casou com Lia, ou Leia. Leia, esposa, que lhe deu os 6 filhos. Tá? Ele teve outros filhos com Raquel, ele teve outros filhos com as 2 concubinas, a concubina de Raquel e a concubina de Lia. Mas os filhos diretos de Leia ou Lia foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Esses 6 filhos foram Leia que deu para Jacó. Jacó, o patriarca que vai ser pai das 12 tribos, e houve uma competitividade entre Raquel e Lia e as 2 concubinas. Esses 6 são diretamente de Lia. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. De Levi, da linhagem de Jacó e Lia, de Levi nasceram 3 filhos. Primeiro, Gerson, Coate e Merari. Gerson são a linhagem dos gersonitas. Gerson, Coate e Merari. De Coate teve 4 filhos. Amrão, Izar, Uziel e Hebron. Amrão, Izar, Uziel e Hebron. Amrão casou com sua tia Joquebede. Amrão
casou com Joquebede, e Joquebede teve 3 filhos. Arão é filho de Arão. Arão, Miriam e Moisés. Então aí a gente vê a linhagem, da onde ele veio, quem ele era, da onde foi que surgiu a linhagem de Moisés, a família de Moisés. Vem do patriarca Jacó, com Lia de Lia, Levi, Coate. Arão casa com Joquebede tem 3 filhos. O mais velho, Arão é aquele que vai, na verdade, participar da questão sacerdotal. Miriam, a que dançou com pandeiril, com tamborim. Miriam, a que corre para ver aonde o cesto betumado vai chegar. Então são 2 irmãos mais velhos, Arão e Miriam. E aí nasce o caçula, nasce Moisés. Agora, vamos dar um resumo rápido aí da história do Antigo Testamento. Claro que não dá para você ler daí, mas vai estar no Facebook, justamente na parte da Alien, vai estar esses PowerPoints. Daqui a pouquinho, acabando a reunião, a gente já publica. O que traz esse quadro aí do Antigo Testamento? Primeiro, etapa ou fase histórica. A fase histórica, pré-história bíblica, Gênesis 1, de 1 a 11, não se tem período, não se tem data. Depois, a fase patriarcal. A fase patriarcal é a fase dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e alguns até colocam José como patriarca, mas ele é filho do patriarca Jacó. Depois da fase patriarcal, ou alguns chamam de aliança patriarcal, nós temos então a aliança mosaica, que é o período da lei. A fase mosaica é o período da lei, Moisés e o Êxodo. A fase patriarcal, ela é narrada no capítulo de Gênesis, de 12 até os 50. Na fase patriarcal não havia nenhuma tradição oral. Na fase mosaica é o período onde vai entrar Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 4 livros vão tratar da fase mosaica. Acabou o período da fase mosaica, entra a conquista vital da terra, a conquista, a fixação deles na terra. A fixação deles na terra acontece por Josué e o período de Juízes. Josué e Juízes é onde começam as tradições orais, aquilo que era falado de pai para filho verbalmente, o código da aliança, o decálogo, o cântico de Débora, isso tudo foi tradição oral. Acabou o período das conquistas dos juízes, o último juiz é o período que se levanta Samuel e a nação pede um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, queremos ser iguais às outras nações, queremos um rei. Aí entra ali na fase monárquica. A fase monárquica, na verdade, aqui é Reino Unido e Reino Dividido. 2 períodos aqui, quase 500 anos. A fase monárquica, alguns salmos de fontes já vistas, alguns históricos, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, alguns proféticos, Amós, Oséias, Isaías, Sofonias, Jeremias, Naum e Abacuque. Depois vem a fase do exílio, 70 anos de cativeiro, aonde vai ter a lamentação dos Deutero, Isaías, Abdias e alguns salmos. E por fim, a fase do judaísmo, que é após o exílio, após o cativeiro babilônico, aonde na verdade a gente tem Zacarias, Esdras, Neemias, Daniel, Sabedoria e Macabeus. Então, esse é o apanhado geral, a síntese da história do povo de Deus. Agora, vamos destacar alguns pontos importantes na vida de Moisés, que também não dá para você ler daí, mas vai dar para você ler lá na fanpage. Bom, dados importantes. Logo na abertura, mostra de que tribo ele veio. Da tribo de Levi, filho de Arão com Joquebede, nascido no Egito, na época em que o povo de Israel ainda era escravo. E ele nasce justamente para arrancar o povo da escravidão. A mãe de Moisés, Joquebede, esconde a gravidez. Quando ele nasce, esconde ele por 3 meses e logo o coloca em uma cesta depositada no rio Nilo. Nós não sabemos qual é o verdadeiro nome de Moisés. Sei que é um escândalo para alguns, mas é uma verdade. Ele recebe o nome Moisés quando ele vai parar no braço da princesa. Tirado das águas. Mas peraí, ele já tinha mais de 3 meses. Esses 3 meses ele não tem nome? Já pensou nisso?
tirado das águas, quem vai dar o nome é a filha de Faraó. Então, na verdade, o nome verdadeiro não tem na Bíblia, não narra a Bíblia qual o nome que os pais batizaram ele. Ele foi tirado das águas com 3 meses e alguns dias de vida, e aí ele é dado esse nome, eu o tirei das águas, a princesa, filha de Faraó. E aí é uma história muito interessante, se você for estudar pelo secular, é assustador. Por quê? Faraó era de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, era linhagem. Só podia ser Faraó, filho homem. E o Faraó que estava no poder só tinha filhas mulheres. E aí o que acontece? O primeiro neto que vai ser o sucessor, o primeiro neto que na verdade vai herdar. A ira de Faraó em mandar matar todos os machos que nasciam das hebreias, era porque na verdade ele não tinha sucessor, e ele via que o povo de Israel, o povo hebreu, né, não era ainda povo de Israel, o povo hebreu crescia, multiplicava, e na vida dele, na família dele, não tinha nenhum menino. Esse povo está aumentando muito, esse povo vai acabar tomando o teu reino, Faraó. Então mata todos os homens, ou seja, mata todas as sementes, ceifa todos os sementes. Mata todas as sementes. A mãe esconde dos egípcios por 3 meses, até chegar ao ponto insustentável, que ela faz um cestinho, ela betuma o cestinho e ela coloca no rio Nilo, um rio que tinha jacarés, mas ela coloca como dizendo, estou colocando nas mãos de Deus, que Deus dê o seu destino. Não tinha sido revelado que ele ia cair nos braços da filha de Faraó, não tinha sido revelado que ele seria príncipe de Deus ali. Ela está com o coração doído, tanto é que Miriam segue o cestinho por trás da mata, para ver onde vai parar o meu irmãozinho, aonde vai parar o bebê. E aí então cai nos braços da filha de Faraó. A princípio a gente olha para essa situação e fala, é loucura. Faraó que decretou que todos os homens tinham que ser mortos, e cai nos braços da filha dele, ela vai matá-lo. Mas não. A hora que ela descobre o cestinho, ela vê, ela reconhece, é um filho das hebreias. Que lindo! A graça de Deus aparece ali naquela hora, e ela tem alegria de ver aquela criança, e ao invés de matá-lo, ela paga salário para a mãe criá-lo. Uma história fabulosa, uma história extraordinária que dá diversas mensagens aqui que daria para a gente falar. Ele vai nascer, crescer, agora ele vai estudar nas melhores faculdades da época. Por quê? Porque o Egito era a maior potência. Aí esse quadro tem o resumo da vida dele inteirinho, capítulo por capítulo, de Êxodo, Números e Deuteronômio, e depois algumas outras passagens em que é citado Moisés. 1 Samuel, Salmos, Mateus, Atos, Hebreus. Então esse quadro vai estar lá para você ver aí uma tabela de milagres do Êxodo na entrada de Moisés. Vamos falar um pouquinho da infância de Moisés. É óbvio que a infância dele foi no Egito, porque o povo estava no Egito. Agora, ele é o único de todos os egípcios que tem uma formação intelectual, mas se torna uma pessoa frágil, se torna uma pessoa sem noção das suas raízes. Por quê? Porque a hora que ele vai para o palácio de Faraó, ele estuda 14 a 17 horas por dia. E não pense que os estudos eram 3, 4 anos de formação, não. Curso básico era 17, curso superior, ele tinha que estudar pelo menos 30 e poucos anos. Tá? Então, na verdade, é o mais culto, é o mais sábio de todo o povo hebreu, mas era uma pessoa frágil. Por quê? Porque foi criado para ser o próximo faraó. Ele foi criado para ser sucessor de Faraó. Por quê? Nenhuma das filhas de Faraó tinha filhos, então não tinha sucessor. Quando aquela mulher, uma das princesas, pega ele, ela pensa, esse vai herdar o trono, eu vou criá-lo para ser o sucessor do meu pai. Então, ele se torna uma pessoa frágil, sem noção das suas raízes, a vida como príncipe, sem perceber
os horrores da escravidão em torno de si, mas havia uma chama no seu interior que começara a livrar Israel da mão dos egípcios. Arrancar o povo, tirar o povo da escravidão, tirar o povo do Egito. O ponto de ruptura com a infância foi exatamente quando ele viu um escravo ser espancado, quando ele viu um do seu povo ser espancado por um egípcio, ele ficou perplexo e ele reage, parte para cima do soldado, só que ele mata o soldado. E aí a gente vê 3 fases na vida de Moisés. Interessante que a vida de Moisés, ela é dividida em 3 períodos de 40. 40 anos, 40 anos, 40 anos. 40 anos no Egito. Ele pensava quem ele era. Faculdades do Egito. 40 anos no deserto, sozinho. Aí ele viu quem ele não era. Só que o deserto é o mestrado da comunhão com Deus. Os desertos nos levam a uma intimidade, a um relacionamento. E aí, então, com 80 anos, que ele acha que não tem mais jeito, que não adianta mais nada, que agora Deus não tem mais propósito com ele, ele tem a visão com o arbusto que queimava e não se consumia, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa é terra santa. 40 anos no deserto com o povo. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto. Os 40 do deserto, ele viu quem é Deus, e aí sim é um doutorado de humildade. Aí ele viu que tudo que ele tinha estudado no Egito, na verdade, só serviu para conhecimento e para experiência. Em primeiro lugar, se você quer explorar o máximo da vida de um personagem, nós nunca podemos, não devemos separar o personagem da sua época. Como que eu tenho que estudar a vida de Moisés? Num período de escravidão e num período de transição patriarcal para a lei. Ele está no meio das 2 dispensações. Dispensação patriarcal. Aquele clã que não saía de dentro de si. Gente, eles passam 400 anos no Egito e eles não se misturam com egípcios. Por quê? O clã patriarcal era muito rígido, era muito firme. Então, eu tenho que estudar Moisés. Não adianta eu querer colocar a graça lá no Antigo Testamento, no estabelecimento da lei. Não adianta eu querer colocar Jesus dentro dos personagens do Antigo Testamento. Eu tenho que saber como usar a cristofania, a manifestação do mistério oculto, Antigo Testamento. Eu vi um preletor uma vez dizendo que a hora que Daniel foi lançado na cova dos leões, ele clamou pelo sangue de Jesus. Não clamou. Não clamou, Jesus não tinha nascido, Jesus era um mistério escondido. A gente sabe que, na verdade, Deus enviou seu anjo, que fechou a boca do leão, que foi algo divino, foi algo tremendo, mas ele não clamou o sangue de Jesus, porque ele nem tinha noção que o nome dele seria Jesus. Então a gente tem que saber como posicionar. Sadraque, Mesaque e Abednego clamou pelo sangue de Jesus na fornalha. Não clamou. O 4º homem que estava lá era uma cristofania, mas ele não clamou pelo sangue de Jesus. Tá? Então, muitas vezes, a gente comete alguns pequenos deslizes que quem está no auditório queima toda a palavra. Você pode ter uma revelação tremenda, mas se você cometeu uma falha dessa, tem gente que já se fechou, já bloqueou. Esse cara não sabe de nada. Então nós temos que tomar muito cuidado com a colocação do que a gente fala. Muito cuidado com a forma como se expressa. A importância de saber, nunca separe o personagem da sua época. Ele está vivendo no Egito. O que era o Egito? A maior potência mundial, cheia de glamour, cheia de pompa, cheia de um monte de coisa. Por quê? Egito se tornou a maior potência mundial pela administração de José. Só que passaram os anos e Faraó, que assumiu, não sabe mais nem quem é José e nem o que esse povo está fazendo lá, como que eles foram parar lá. Moisés se torna um homem de Deus numa época de transição da história. Embora seus pais não soubessem mais, o nascimento de Moisés inaugurou uma série de eventos que mudaria o curso das nações e moldaria o destino de milhares e milhares de pessoas.
Agora vamos para Gênesis, capítulo 50, versículo 22 nos diz, Gênesis 50, 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e José viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. Eu vou morrer, mas certamente Deus vai fazer cumprir aquilo que ele falou aos patriarcas. Então ele sempre traz inferência aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. 25. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos e o embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. Não desliga do tempo, da época e local que ele estava. Gente, uma pessoa hebreia ter um caixão e ser embalsamado foi uma das maiores honras. Porque até hoje, na África mesmo, onde a gente trabalha, eles enrolam num pano e sepultam num pano. Não tem dinheiro para fazer caixão. Caixão é para os ricos. Caixão é para os reis. Caixão é para quem tem condições financeiras. Então, se você olhar, José morreu em honra. Primeiro, por ser embalsamado pelas técnicas egípcias. Segundo, por ser colocado num caixão no Egito, que na época nenhum hebreu era sepultado no caixão. Moisés é o mediador da antiga aliança. Ele é o mediador do tempo da lei. Moisés é a transição de uma dispensação, ou seja, está saindo da dispensação patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó, e aí Jacó tem os 12 filhos, o 11º, José, vai entrar no Egito, e entra no Egito escravo, envergonhado, sai da casa de Potifar envergonhado, passa toda aquela situação, mas ele chega em honra, ele traz para o Egito 70 pessoas da sua família em honra. Passam 400 anos no Egito, e agora eles estão em escravidão no Egito, a maior potência mundial da época. O povo hebreu, dizem aí os historiadores atuais, que era por volta de 3 bilhões de pessoas. Porque o texto diz 600 mil homens, só era contado o homem maior de 21, e na verdade não era contado nem mulheres, nem crianças, nem idosos. Então, na verdade, por volta de 3 bilhões de pessoas. A história de Moisés, ela começa a ser registrada no livro de Êxodo. Agora, o que significa Êxodo no original em hebraico? Significa saída, partir, ir embora. Então, só pelo nome Êxodo, eu sei que é a saída deles do Egito. Nunca se esqueça, para o povo hebreu, o nome é o ser e o ser é o nome. Êxodo, saída, vai arrancar. O verbo, a palavra, se fez carne, a carne se fez palavra. Quem é Jesus? O verbo. Quem é o verbo? Jesus, a palavra. Então, na verdade, o ser é o nome é o ser. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Êxodo capítulo 1, versículo 1. Os descendentes de Jacó no Egito. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó, cada um entrou com a sua casa. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Azer. Todas as almas, pois, que descenderam de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito. E multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito,
e mais poderosos do que nós. Eia! Alguém apagou tudo lá. Continua aí no texto. Eia! Usemos sabiamente para com ele, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos, e peleje contra nós, e suba da terra. 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributo. Espera aí, eles estão na nossa terra, estão em terra estranha, então vamos aumentar os impostos. Vamos colocar imposto e vamos ganhar em cima deles. E o texto, vai lá, Êxodo 1:11. Maiorais de tributos, aí o texto diz, para os afligirem com suas cargas. Edificaram a Faraó, cidade dos tesouros, Pitom e Ramsés, 2 cidades a qual eles edificaram para guardar os bens. 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais crescia. Isso até os dias de hoje. Quanto mais afligia, mais multiplicava. Quanto mais persegue, mais cresce. Quanto mais bate, mais aumenta. Né? Parece fermento de massa, de bolo. Né? Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Acho que precisa ligar de novo. Já ligou lá. Por causa dos filhos de Israel. 13. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barros e em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Versículo 15, o título está dizendo, as parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. As parteiras poupam a vida dos recém-nascidos. 15, e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. 16, e disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizestes isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Esse é o capítulo 1 de Êxodo. Agora, quando a gente vai para o capítulo 2, a gente sabe que essas 2 parteiras eram responsáveis pelas mulheres hebreias, elas eram responsáveis pelas que estavam grávidas, e elas vão mentir ao rei dizendo, sabe o que é? Que quando a gente chega lá, ela já deu a luz, ela já escondeu, eu já não sei mais onde ela está. As mulheres hebreias são espertas. Na verdade, elas não tinham temor do Senhor e não queriam matar os meninos que estavam nascendo. O nascimento de Moisés. E foi-se um varão da casa de Levi, aquele quadro que eu mostrei agora há pouco, e casou-se com uma filha de Levi, Arão e Joquebede. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez, e pondo nela menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-o, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse,
dos meninos dos hebreus é esse. Ela teve certeza que ele era das hebreias. Então disse sua irmã, quem? Miriam, que correu, perseguiu lá o cestinho, e ela já chegou de pronto para a mulher, então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie esse menino para ti. Usada por Deus, inspirada por Deus, já oferece ali, deixa eu pegar uma mulher para cuidar do bebê para você. E a filha de Faraó disse a Miriam, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, que era a mãe dela. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. Você acha que ele vai ficar sem nome até essa data? Chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Nesse versículo, do 10 para o 11, ele cresce entre o palácio, ele estuda as leis do palácio, ele estuda uma série de coisas lá tal. Então tem um período aí, um vácuo para resumir a história aqui. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu-o na areia, sepultou-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ele ao injusto, por que feres o teu próximo? O qual disse, quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matastes o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. E assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian, e o sacerdote, quem? Jetro, que aqui vai ser chamado de Reuel, tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as. Vêm alguns para começar a mexer com as 7 moças, e Moisés defende elas e abeberou-lhes o rebanho. Então ele defende as moças e vai dar de beber ao rebanho. Vindo elas a Reuel, que é Jetro, a mesma pessoa, Jetro e Reuel é o mesmo. Vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse, por que tornastes hoje tão depressa? E elas disseram, um homem egípcio. Então veja que ele ainda estava com as características egípcias. Por quê? Embora ele fosse hebreu, ele estava crescendo no palácio. E como que eles identificavam as características? Corte de cabelo e pintura era feito do mesmo padrão do palácio. Então, um homem egípcio. Ela ainda até aí não reconhece que ele era hebreu. Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e abeberrou o rebanho. E disse às suas filhas, e onde ele está? Por que o deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com ele, aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, esposa de Moisés, a qual teve um filho, e ele chamou o seu nome Gerson, porque disse, peregrino fui eu em terra estranha. A morte do rei do Egito de Faraó. E aconteceu depois de muitos dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Ou seja, Faraó endureceu mais ainda a cerviz, escravizou ainda mais. Ouviu Deus o seu gemido e lembrou-se Deus de seu concerto com Abraão e com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Traduzindo os nomes, Egito significa dificuldades dobradas.
Estabeleceram 2 cidades para guardar os tesouros, Pitom e Ramsés. Pitom significa cidade dos celeiros. Ramsés, filho do sol. Sifrá, uma das parteiras. Claro, Puá, esplêndida. Anrão, pai de Moisés, significa povo engrandecido. Joquebed, Jeová é glória. Arão, filho primogênito, elevado, inspirado, iluminado. Miriam, Maria, a que tem percepção espiritual. Teve a percepção de seguir o cestinho e teve a percepção de chegar para a princesa. Quer que eu pegue uma das hebreias para cuidar da criança? Moisés, dado pela princesa, tirado das águas. Midian, conflito. Reuel, amigo de Deus. Jetro, excelência proeminente. Zípora, como um pássaro. Gerson, nascido em terra estranha, estrangeiro. Se nós quisermos apreciar a história do Êxodo, nós devemos saber como que os hebreus foram parar no Egito. Não basta apenas dizer que foi José que entrou e trouxe. A linhagem de Jacó, ela não foi feita no Egito. Eles não foram feitos no Egito, Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram feitos em Canaã. Quando Deus prometeu a Abraão, te darei essa terra, eles já estavam em Canaã. Eles entraram no Egito em honra pelo que José estava fazendo no palácio do Egito para Faraó. Volta lá comigo para Gênesis 47, versículos 5 e 6. Então falou Faraó a José, dizendo: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra faze habitar o teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gósen. Você nos fez muito bem, você nos livrou de uma crise econômica absurda, você nos livrou da fome e da morte, então traga a tua família para habitar no melhor da terra, Gósen. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porá por maiorais do gado sobre o que eu tenho. Quem está anotando, destaca isso aí. E os porás por maiorais do gado. Isso é muito sério para você poder interpretar algumas coisas aí da escravidão. O rei disse a José: a sua família veio, que ótimo. Dê a eles a melhor terra, dê a eles o melhor da terra, faça com que eles se estabeleçam em Gósen. Gósen significa aproximando, se ajuntando, unindo. Agora, veja que Faraó dá uma ordem: que façam pastar os seus animais, mas cuidem do gado. Eu os aceito de coração, mas que eles trabalhem com gado. Analisando o livro de Gênesis, nós vamos observar que durante 71 anos, depois dessa transferência radical, a vida deles poderia ser comparada a uma vida preguiçosa. Por quê? Pegaram o melhor da terra, tinha do bom e do melhor, e as escrituras nos dizem que Jacó viveu na terra do Egito, na terra de Gósen, 17 anos. De sorte que os dias de Jacó foram ao todo 147. Ele vai para a terra com 130. Veja aí nesse mesmo capítulo 47, versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Se a gente fizer os cálculos, José tinha provavelmente 39 para 40 anos. O ciclo de Deus é sempre 40 anos. Moisés, 40 anos como filho da filha de Faraó, 40 anos em Midian, 40 anos no Egito. José,
40 anos aqui no Egito para ele começar a ser honrado. Então ele tinha provavelmente 39 para 40 anos quando a sua família foi morar no Egito. Ele viveu 71 anos e depois disso, então, ele deu seu último suspiro. O último versículo de Gênesis informa sucintamente: morreu José da idade de 110 anos. Último versículo. Gênesis 50, 26. Embalsamaram-no e puseram num caixão. Morte honrada. A morte digna de um homem respeitável marcou o começo de uma vida de perseguição e luta. A morte de José encerrou a boa vida do povo hebreu no Egito. Por quê? Enquanto ele estava vivo, tinha alguém para falar com o faraó. Ele morreu? Não tinha nenhum representante. Quando José foi colocado no caixão, a vida começou a mudar para os hebreus que estavam ali transplantados. Pequenas mudanças no início. Só que a essa altura, a população dos hebreus no Egito já tinha explodido, já tinha aumentado, já tinha crescido. Os descendentes dos filhos de Jacó foram aumentando até eles se tornarem um povo poderoso no Egito. Só que agora José não estava mais lá para falar a favor dos seus parentes. Então a atitude egípcia com respeito àqueles hebreus estrangeiros tornou impertinente. Ou seja, a população nativa do Egito, os egípcios, passaram a olhar os estrangeiros de modo intolerante e desconfiado. Os estrangeiros muitas vezes são olhados com suspeita por alguns e com hostilidade por outros. Já estou terminando. Gênesis 46, veja só que interessante a cultura egípcia. Gênesis 46, 31. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai. Olha o que José fala. Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhes direi: meus irmãos e a casa de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram a mim. E os varões são pastores de ovelha, porque são homens de gado. E trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso negócio, ou seja, com que vocês trabalham? Vocês vão dizer: teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominável para os egípcios. O segredo por que eles rejeitaram é porque eles esqueceram disso. Eles desprezaram a instrução de José. Eles falaram, a hora que Faraó chamou: com que vocês trabalham? Somos pastores de ovelha. O povo egito odiava pastor de ovelha. Tem todo um contexto, não dá tempo de falar, é muita coisa. Mas a gente tem que observar. José tinha dado instrução. Fala que vocês trabalham com gado. Omite as ovelhas. Diga a eles que vocês foram homens de gado desde a sua mocidade. Os nossos pais trabalhavam com gado. Por quê? Todo pastor de ovelhas, todo pastor de rebanhos é abominação para os egípcios. Você tem que entender, o Egito era a potência mundial da época e na cultura egípcia estava avançando muito, estava crescendo muito e esperava que os habitantes daquele país demonstrassem um certo nível de sofisticação e jamais poderiam dizer que era um pastor de ovelhas. Pode-se dizer que os egípcios eram uma classe nobre na época. Era potência mundial. Na área educacional, o Egito havia chegado ao ponto máximo do conhecimento da época, as maiores e melhores formações. E eles encontraram diversos hieróglifos avançados dos egípcios e as suas excelentes universidades, o invejável nível econômico colaboravam para que desprezasse qualquer grupo dos estrangeiros ou dos refugiados. Então, na verdade, um grupo de pastores humildes poderia denegrir a imagem brilhante do Egito em grande ascensão. Faraó aparentemente criava gado, enquanto os filhos de Jacó cuidavam de ovelhas.
José então lhes disse: olha, quando o rei perguntar qual a sua profissão, fala apenas que vocês cuidam do gado. Mantenha uma ideia genérica que isso vai funcionar, só que não anunciem que vocês cuidam das ovelhas. Infelizmente, eles desconsideraram esse conselho de José, e quando Faraó perguntou a ocupação deles, de pronto, seus servos são pastores de ovelhas. Com o passar do tempo, o número crescente dos pastores judeus tornou-se um problema grande entre o povo egípcio, e esse tipo de preconceito que os israelitas enfrentaram foi o maior motivo de eles serem rejeitados. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Eles não só cuidavam de ovelhas numa terra estranha, mas também eram odiados por serem pastores de ovelhas. E as Escrituras dizem que esse rei não sabia o que tinha acontecido. Quando entrou esse faraó, que já era diversas sucessões posteriores, ele não sabia como eles tinham entrado na terra e por que eles cresciam tanto, e aí saíram as facilidades, as abundâncias, as prosperidades, e isso se tornou em jugo. Os feitores e as chibatadas foi a características deles. Olha aí em Êxodo 2, 23, aconteceu depois de muitos dias destes, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E lembraram que o patriarca tinha um Deus, teve uma palavra, teve uma experiência, clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da servidão. Só que Deus já tinha falado profeticamente a Abraão. Vê lá comigo, Gênesis capítulo 15, versículos 13 e 14. Gênesis 15, 13. Então disse a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. O que Deus estava falando para o patriarca Abraão? Eles vão viver um tempo no Egito. Servi-los-ão e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teu pai em paz, e em boa velhice serás sepultado. Então, para terminar aqui, só mais 2 pontinhos e a gente termina aqui. O faraó atual, criou fastio, criou ódio, horror, inquietação, que o povo estava se tornando muito forte, muito poderoso, e a brutalidade com que eles tratavam o povo hebreu no Egito era terrível. Diante do medo da perda, diante do medo da humilhação, diante do medo de ser exposto, diante do medo da fraqueza, do medo de perder o controle, eles aumentavam a brutalidade contra o povo hebreu. O receio de perderem a sua terra os impeliu a atos cada vez mais maldosos de injustiça, até chegar a um ponto mais atroz de perseguição, o infanticídio e o assassinato. Mate todos os homens que nascerem das hebreias. Um plano hediondo e um plano criminoso, mas que apresenta, maquiando um demônio de Moloque, que pede o sacrifício de sangue inocente. Capítulo 1 e 2 de Êxodo, na verdade, é para demonstrar que o tempo cíclico de Deus está se repetindo, e nós estamos entrando no tempo em que a igreja precisa ser arrancada do Egito, a igreja precisa ser tirada da terra, a igreja precisa sair dessa situação do mundo que jaz no maligno. Por isso que, na verdade, a gente está vendo uma luta ferrenha, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, querendo se legalizar o aborto. A matança de crianças inocentes, a matança de crianças aonde, na verdade, eles querem derramar o sangue inocente para fortalecer Moloque. Sempre que algo grande está para acontecer na terra, o diabo usa esse plano. Isso aconteceu no nascimento de Moisés, que seria o estabelecimento da lei e a tirada deles do Egito. Isso aconteceu no nascimento de Jesus,
Lembra que Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo? E isso vai e está acontecendo também quando a igreja for tirada da terra. Então a gente vê que um ciclo se repete. Quando Moisés estava para receber a lei, quando Jesus estava para vir à terra, e agora quando a igreja está para ser tirada, a gente vê o ciclo de Êxodo capítulo 1 e Êxodo capítulo 2 acontecendo. E versículo 12 do capítulo 1 é o que a gente encerra. Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Então, na verdade, o nosso propósito nas nossas quartas-feiras, continuamos com uma quarta por mês, mas é dar uma síntese para te dar argumento, para te dar ferramenta, para você explorar isso nos seus sermões e você desenvolver aí um estudo bem mais apurado, né? Eu dei só uma pincelada para que você possa ter argumentos e conteúdo para poder potencializar o seu sermão, potencializar a sua mensagem. Uma grande verdade é que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra, ele a completará. 400 anos antes, o Senhor tinha falado com Abraão. Passa-se 4 séculos e o Senhor cumpre em Moisés aquilo que o Senhor já tinha determinado há 400 anos antes, para depois, então, Josué, submissão, exercer a missão que ele tinha recebido debaixo da cobertura de Moisés. Que Deus possa te abençoar e que você possa entender que quanto mais é afligido, mais cresce. Quanto mais passa pela pressão e pelo vale, mais é elevado a níveis superiores e a condições mais altas.